Olá meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu queria falar uma coisa muito importante com vocês, porque eu percebo que existe um movimento de homens que estão começando a buscar o autodesenvolvimento, que estão cansados da vida que levam, de ser um escravo das próprias paixões e realmente querem lidar com isso, querem amadurecer, querem se tornar homens melhores. Isso é muito bom que esteja acontecendo. Mas qual que é o problema? Quando um movimento assim começa a acontecer, aparecem outras pessoas com más intenções, querendo enganar essas boas pessoas que querem melhorar. Vamos colocar nessas palavras, né? E aí acontece uma coisa que é, esse homem que quer melhorar, não sabe o caminho, acaba querendo buscar o caminho mais fácil, porque ainda não entende como é que funciona o processo do autodesenvolvimento, então ele acaba procurando atalhos, acaba procurando o hack, o caminho mais fácil, e aparecem um monte de pessoas querendo vender isso para ele, né? Ou eu tenho a fórmula mágica, eu tenho o caminho que vai encurtar, né, o sofrimento, e as pessoas acabam comprando esses pacotes, que podem até gerar um pequeno resultado. Mas logo, logo acaba acontecendo um efeito rebote, alguma coisa que a pessoa retorna para o ponto onde ela estava. Às vezes até de maneira piorada, porque ela gerou uma expectativa de mudança que não aconteceu. Então pode gerar na mente dela pensamentos do tipo, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir, eu tentei e não deu certo, então não vou tentar de novo. Então percebam que vários prejuízos podem acontecer de alguém que tenta buscar o caminho mais curto ou o caminho mais fácil do menor esforço. E nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é o caminho certo, como você fazer para conseguir ter uma mudança verdadeira. E já te digo antes, eu não vou te vender uma facilidade, mas eu vou te vender um caminho real, um caminho que se você seguir, você vai se fortalecer. E se tu tá gostando do conteúdo, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda muito o canal a crescer, ao YouTube recomendar isso para que outras pessoas também possam se beneficiar. E vamos então para o nosso vídeo. Então vocês já devem conhecer pessoas assim, ou que já passaram por isso. Eu costumo falar que é a nossa geração Ozempic, né? Então as pessoas querem sempre um atalho, querem alguma coisa que ajude. E em certo modo, isso é até lícito. Pode ser que dê certo, pode ser que funcione. Mas quando isso se torna um estilo de vida, onde eu procuro sempre a maneira mais fácil, onde eu sempre procuro um jeitinho brasileiro de fazer as coisas, eu posso ter muitos prejuízos e no final das contas, não chegar aonde eu gostaria de chegar. Então percebam o seguinte, qual que é o problema de sempre estar buscando o hack, a fórmula mágica e tudo mais? É claro que a gente deve buscar formas, que facilitem o nosso processo evolutivo, que facilitem que a gente desenvolva virtude, que a gente vença os nossos vícios. Tudo isso é muito bom. Porém, se eu fico viciado em buscar o processo mais fácil, em algum momento que eu tenha que pagar um preço alto, que eu tenha que realmente ser forte ou vencer alguma coisa, e eu não tenha o hack, eu não tenha a fórmula mágica, eu não vou conseguir lidar com aquele dilema. Então, por exemplo, falando da geração Ozempic, né? Se eu estou totalmente habituado a fazer uma dieta por causa do Ozempic, eu vou ter uma necessidade desse medicamento. E se eu não tomá-lo e tiver uma torta de limão na minha frente, eu vou devorar essa torta. Por quê? Porque eu não ordenei essa paixão que está desordenada, relacionada à gula, entende? Então, se eu não conseguir me tornar mestre de mim mesmo nesse sentido e ordenar essa paixão, e nós vamos falar bastante disso mais pra frente, quando eu falar sobre como fazer isso de maneira verdadeira, robusta e impressa no teu caráter, na tua personalidade, se eu não consigo fazer isso, eu fico dependente desse medicamento. E nós vemos pessoas assim, que estão utilizando aí já há anos e que não conseguem ficar sem, porque quando tiram, acabam comendo demais, ganham um peso todo de volta. Então percebam, não existe aqui uma reeducação dos hábitos. O que existe é uma necessidade de algo externo para poder manter um comportamento. Então é como se fosse uma bengala. E é como que eu falei, se a pessoa tem hábitos muito ruins, ok, utilizar alguma coisa ou outra, uma estratégia ou outra para poder vencer esse início,
mas sempre visando a construção de bons hábitos, sempre visando dominar essas paixões desordenadas. E não apenas querer o modelo mais fácil. Pronto e acabou. Percebam que isso não é nem saudável. Beleza? Então vamos lá. Para quem quer realmente buscar o desenvolvimento pessoal, tem um exemplo simbólico que é da biga de Platão, né? Para quem não sabe, a biga é aquele carro de guerra, muitas vezes, que os homens utilizavam, onde tinham cavalos que puxavam, os homens ficavam um pilotando a biga, o outro ficava com arco e flecha atrás, etc, né? E aparece muito nos jogos dos gladiadores, né? Em filmes, assim, tem muito essas bigas. E Platão tinha um exemplo das bigas onde o homem que domina, né? O homem que guia a biga é como se fosse a nossa razão. E aí existem dois cavalos, que significam os nossos instintos ou essas nossas paixões, esse mundo mais sensitivo do homem. E por que são dois cavalos? Aqui ele representa, né, um cavalo que é um mais forte, mais relacionado com uma coisa chamada apetite irascível, que busca os bens maiores e mais árduos. E o cavalo mais relacionado aos desejos, que está relacionado ao apetite concupiscível, ou seja, o desejo de comer, de beber, o desejo sexual. Então, esses desejos mais baixos não estão relacionados com os desejos mais altos, como ganhar dinheiro, criar uma empresa, fazer acontecer, viajar, sei lá. Então, percebam que quando os cavalos estão desordenados, a biga fica sem direção. Então, a razão é o que precisa ordenar essa biga. Ela que direciona para onde que as paixões, para onde que os desejos do homem devem ser guiados, para onde eles devem caminhar. E como fazer isso na prática? Percebam que o exemplo que eu usei do Ozempic ou de todas essas facilidades ou hacks é como se eu estivesse dopando o cavalo para ele não ter força. E aí o homem, a razão que está dominando a biga, ele não precisa ser forte para poder domar o cavalo. Por quê? Como o cavalo está fraco, ele pode ficar meio solto, que vai caminhar bem de boa ali para onde ele quer. Então, o que funciona de verdade? Se eu quero me tornar o homem que doma as paixões, o homem que consegue dominar a biga e carregar ela, né, levar, conduzi-la para onde eu gostaria que ela fosse, eu preciso me tornar forte de verdade, não querer dopar os cavalos e, principalmente, não estar com essa mentalidade de sempre querer buscar o hack, buscar o jeitinho, buscar a forma mais fácil. É perguntar qual é o preço. Eu quero isso aqui tem um valor para mim. Qual é o preço para chegar lá? E aí tá aqui o preço, o caminho, que eu vou te falar agora. E olhar e falar, ok, isso faz sentido. Porque vale, né? O que muito vale é justo que muito custe. Então faz sentido que o preço seja esse. Eu quero pagar. Eu quero o pacote completo. Uma das características da nossa sociedade é querer todos os bônus e nenhum ônus. Eu quero ficar rico, mas não quero trabalhar. Eu quero o prazer do sexo, mas não quero ter filho. É sempre isso, sempre isso. Podem perceber, eu quero a coisa boa, mas não quero a consequência de nada. E claro que para a construção de virtude não dá para ser assim. Não tem como, não existe hack para se tornar virtuoso. Então olhar para esse processo, esse preço que é cobrado e falar é justo e eu quero pagar. Não só isso, mas faz sentido e de certa maneira, eu já expliquei isso para vocês, isso é uma das formas de fazer com que isso aconteça, eu jogar esse amor que eu tenho pelo fim, pelo aquilo que eu quero atingir, para o meio. Então eu vejo aquele preço, aquilo que eu tenho que fazer e aprender a amar aquilo. Então se eu quero me tornar forte, que eu me apaixone pelo processo de fazer dieta e ir para academia. Se eu quero, né, me tornar inteligente, que eu ame o processo do estudo, das horas de leitura, das abnegações, de ter que sair para os lugares, festinha, baladinha, para poder estudar e ler. Entendem? Então, eu me apaixonar pelo meio que vai me levar para este fim que eu desejo. Isso aqui é um dos pontos principais. Agora, voltando para o nosso assunto, como fazer isso então, Gabriel? Se eu não vou mais procurar o Ozempic, eu não vou mais cair em papo de guru, de fórmula mágica, eu vou falar para você, o caminho, ele é muito simples. Ele não é um caminho complicado, porém simples e difícil. Ele não é fácil, ele exige.
Então, o que acontece aqui? Muitos homens, quando vão oferecer a fórmula mágica, eles complicam a parada. É tudo muito complicado. E só que meio fácil, né? Fácil de fazer, mas muitos detalhes. A verdade é que para poder chegar lá, agora chegando finalmente ao ponto do nosso vídeo que eu quero te passar na prática como fazer isso, você vai precisar aprender a mortificar esses cavalos, a mortificar as tuas paixões e os teus desejos mais baixos. E o que isso significa? Que você vai ter que, em certa medida, aprender a sofrer. E aqui é o que ninguém quer, né? Todo mundo quer a fórmula mágica, o menos sofrimento possível. E para construir caráter, forjar essa casca onde vem a maturidade, onde vem a força, é necessário aprender a sofrer. Sofrer em que sentido? Olhar para uma torta de limão e conseguir não comê-la e lidar com o sofrimento de estar sonegando um desejo do corpo, um desejo da gula. Vocês conseguem entender isso? É eu conseguir olhar uma mulher e não dar ouvidos ao apetecimento de querer deslumbrar o corpo daquela mulher, né? Olhar para o lado, ignorar aquilo. Quer dizer, estou suprimindo esse desejo. Vocês conseguem entender isso? Nas coisas mais baixas, mas também nas mais elevadas. Então, quando eu tenho a oportunidade de passar a perna em alguém, ninguém vai ficar sabendo, eu vou me dar super bem com isso. Mas eu sabia que isso não é o caminho correto. Então percebam que é sempre esse suprimir esses desejos. E como fazer isso? Através de atos voluntários de mortificação. E eu dou alguns exemplos para vocês. O jejum é muito bom. Por quê? Porque eu estou fazendo com que o meu corpo passe alguma medida, uma fome. Alguma medida, um sofrimento que eu estou me colocando ali. E isso vai me gerando uma força. Isso vai me gerando uma sensação ou uma crença de capacidade. Eu consigo lidar e suportar isso aqui. Eu não morro, eu fico vivo, isso me fortalece. E existem muitas coisas que nós somos capazes de fazer que nós não temos o conhecimento. Eu gosto muito, apesar de ser um livro muito simples, aquele do David Goggins, né, do Nada Pode Me Ferir, acho que é, ele tem uma coisa que é interessante analisar, que ele fala que quando a gente pensa que chegou no 100% da nossa capacidade, nós estamos no 40%. Então, por exemplo, cara, eu não aguento mais. Beleza, você chegou nos seus 40% e você tem mais 60% para entregar. Então, a gente tem que testar um pouco mais os nossos limites de dor. A gente pensa, cara, eu não consigo fazer isso, não consigo, isso é impossível. E aí, quando a gente vai se colocar à prova, a gente consegue, e é possível, e às vezes até é fácil. E aí a gente tem que buscar novos limites. E percebam, o jejum, o banho gelado, chegou a comida, deixar a melhor parte para sua esposa, para os seus amigos e pegar uma parte menor, uma parte não tão saborosa, não tão maravilhosa. Vocês entendem como tudo isso são exercícios? Em vez de dormir na cama, dorme um dia no chão, pega lá seu travesseiro, dorme no chão com uma coberta. Ah, para que isso? Perceba, você está forjando o seu caráter de certa forma, você está se testando, você está deixando de ser um molenga, que a nossa geração é uma geração muito mole, onde nós temos muitos confortos, muitos prazeres, muitas possibilidades, porém nós somos homens molengas, incapazes de lidar com o sofrimento. Se qualquer coisa muda ou a nossa expectativa é quebrada, alguma coisa aparece que a gente tem que lidar com uma dificuldade, nós não conseguimos. Por quê? Porque estamos sempre acostumados com o que é muito fácil. Então esse que é o segredo, que não é segredo para ninguém, cara. A filosofia fala isso há mais de 2000 anos, os escolásticos falam isso há mais de 700 anos. Então percebam isso. Existe aqui um caminho diferente do que a maioria está buscando. Mas a maioria está caminhando em direção a um abismo, está caminhando em direção a um não resultado. Então, o que eu estou te passando aqui é algo para que você realmente tenha uma mudança verdadeira na sua vida. Pode ser que o caminho não seja o mais bonito, o que chama mais atenção não é o trabalhe 4 horas por dia e fique milionário, mas é o que gera a mudança verdadeira e é o que funciona de maneira universal. Não tem um ser humano que não se beneficie com isso aqui. Então, é o que funciona, é o que dá certo. E faça o teste. Faça o teste 1 mês e me diga como que você se sentiu, como que foi essa mudança. Percebam que ir para a academia, tudo isso faz parte do processo.
mas você precisa fazer a primeira escolha, que é não entrar na geração Ozempic, dos atalhos, do caminho mais fácil, do querer o máximo resultado com o mínimo esforço e realmente querer entregar aquilo que é necessário para se tornar quem você realmente gostaria de ser. Pagar o preço integral porque é justo e realmente se apaixonar, inclusive, pelo processo. Porque muitas vezes o processo de se fortalecer vale muito mais do que chegar lá. O processo de treinar para uma prova, por exemplo, de endurance, de você treinar ali todo dia, vale muito mais do que você fazer a prova lá de correr 160 quilômetros e ganhar uma medalha, entendeu? É realmente quem você se torna no processo é o que tem o valor de verdade. E muitos homens e mulheres estão olhando para o final como se, quando eu chegar lá é a felicidade. Não é, cara. É no processo. É quem você se torna. Então, quem você se torna utilizando de remédios para poder se fortalecer? Vocês estão entendendo que eu estou usando isso aqui como um símbolo, mas existem vários exemplos de coisas assim, que você pode estar fazendo e você não está se tornando mais forte. Você só quer chegar lá a qualquer preço. Aí chega e não tem felicidade. Beleza? Então fico aqui nesse vídeo, paramos. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Não se esqueça, lembro para vocês de novo, se inscrevam no canal que isso é muito importante. E nos encontramos no próximo vídeo.